te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, estreitai os laços que nos une convosco, fazei crescer em nós o que é bom e agradável, e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, o nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, no versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genesaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-lo. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundar. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderou de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabara de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era sócio de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenha medo, de hoje em diante tu serás pescadores de homem. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, nesse evangelho tão lindo,
que fala da igreja. Essa barca que Jesus entra é a barca de Pedro, que é o primeiro papa da igreja. E então Jesus ele entra na barca, né, que é a igreja, no mar, que é o mundo, e ele ensina os seus discípulos a palavra. E multidão, então, o escutava. E Jesus, ele estava falando do reino de Deus, pregando, né, porque ele é o nosso Deus. E então, esses pescadores, eles estavam lá nesse mar pescando, mas não tinha pegado nada. E aí então eles já tinham desistido. Imagina só, amados, olhando para esse evangelho, eles tinham desistido tanto que estavam já lavando as redes. E aí Jesus então olhou para o Pedro e falou para o Pedro que ele lançasse as redes, porque Jesus estava ali ensinando. E Pedro então falou que eles tinham trabalhado a noite inteira. Imagina só, Pedro e os seus companheiros eram profissionais na pesca. E ele sabia quando a maré era favorável, né, quando o dia era bom, e quando não era, desistia mesmo, porque tanto que ele já estava lavando as redes. Mas aí Pedro fala uma palavra de sabedoria, em atenção, nós precisamos disso, de atenção à palavra de Deus. Então Pedro diz, em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Porque Jesus falou para o Pedro que ele precisa ir a águas mais profundas. E hoje, então, ele falou para os seus discípulos naquele tempo, e hoje ele fala para nós. Qual é o nosso desejo? Qual é a nossa missão? Se a nossa missão ela não for uma missão fervorosa, alguma coisa está errada nessa missão. Porque quem nos acompanha é o Espírito de Deus. Como Jesus mandou Pedro, que já tinha desanimado, que já tinha cansado, que já tinha desistido, que já estava lavando as redes, mandou ele ir para as águas mais profundas. Talvez hoje Jesus também nos chama a viver nossa fé de uma forma mais audaciosa também. Então, amados, a palavra de Deus, ela é muito clara. A gente vê pessoas falando, né? Ah, não tem jeito, ah, não dá, ah, desiste. Alguma coisa está errada, não nesse Espírito de Deus que nos impulsiona. É alguma coisa que na nossa missão existe, como teve fracasso ali, aqueles homens que desistiram da pesca, muitas vezes nós também desistimos de pescar. E Jesus fala então para o Pedro, depois que ele dá esse grande exemplo do milagre da pesca, ele fala, agora vocês vão deixar de pescar peixe para serem pescadores de homens. E o Evangelho conclui dizendo, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, hoje possamos olhar para a nossa missão, se estamos realmente encorajados a lançar as nossas redes em águas mais profundas, se realmente estamos dispostos a deixar tudo para seguir Jesus Cristo. Essa era a missão deles e hoje é a nossa missão. Que possamos ser encorajados então por esse Espírito, porque esse Espírito nos acompanha, nos capacita e nos condiciona a lançar as nossas redes da nossa missão em águas mais profundas. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe,
te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.